A guerra em Julera entre os players do Rio de Janeiro e os players de Itajaí talvez tenha sido o primeiro grande conflito de brasileiros em um servidor do Tibia, acontecendo em novembro de 2004. Depois de dominarem pela primeira vez um servidor do Tibia, expulsarem os gringos e viverem em um breve período de paz, os brasileiros se dividiram em dois grandes times e travaram uma última disputa. Uma disputa que iria definir o destino de Julera. E depois de muitos combates e de muitas baixas, os Black Knights de Itajaí saíram vencedores, contrariando todas as expectativas e vencendo a poderosa aliança do Rio de Janeiro, composta por players cariocas bastante famosos como Setzer Gambler e o Aslima Revolution, aliados com players de São Paulo igualmente relevantes como Dulox e Matrixin. Essa vitória, porém, não iria durar muito tempo, pois apenas um mês depois da War contra o Rio de Janeiro, os Black Knights que jogavam na mesma lan house, a Área 51, sofreriam um hack massivo e teriam todos os seus personagens hookados. Se antes a tropa de preto era temida e respeitada por onde passava, dominando Julera e todos os seus respawns metagame da época, agora eles não passavam de um punhado de jogadores no nível 1, que tinham voltado para a ilha inicial do jogo, perdendo toda a sua fortuna acumulada e seus preciosos levels. Esse evento cataclísmico traria uma vitória inesperada à Justice League of Julera, que com a ausência de Itajaí, dominaria o server durante um bom tempo, e posteriormente teria novos conflitos internos entre jogadores do Rio de Janeiro e jogadores de São Paulo, o que iria desencadear em novas guerras pelo controle de Julera. Enquanto isso, os jogadores de Itajaí estavam arrasados com o hack, tendo perdido anos de esforço, com chares totalmente destruídos e sem nenhuma possibilidade de reconquistar o servidor de Julera. Os Black Knights poderiam ter simplesmente desistido do Tibia e abandonado o jogo para sempre. Mas não foi bem isso que aconteceu. Eles iriam se reerguer e recomeçar em um novo servidor. Um servidor onde pudessem adquirir todos os levels perdidos e impor a sua vontade de forma irrestrita. Algo que conseguiram fazer por um breve período em Julera, mas que agora queriam fazer e manter de forma permanente em um novo servidor. E foi no servidor de Silvera que boa parte dos jogadores de Itajaí encontrou seu novo lar. Essa jornada de recomeços dos Black Knights se mistura à própria história do servidor de Silvera, e é uma história que, apesar de ter tido muito menos repercussão que a lendária Guerra de Julera, é um exemplo incrível de resiliência e de força de vontade. Uma história de players que perderam tudo e que conseguiram reconquistar o seu império. Mas antes disso, vale lembrar que esse vídeo é patrocinado pelo site Moedas, que é o melhor lugar para você comprar suas coins. E pelo Tibia Blackjack você pode apostar suas coins de forma consciente apenas se você tiver mais de 18 anos. E agora, sem mais delongas, é hora de falar sobre o recomeço de Itajaí em Silvera. Após o hack da Área 51, muitos jogadores de Itajaí acabaram desistindo e abandonando o Tibia, ou até continuaram a jogar Tibia, porém sem a pretensão de dominar um servidor, criando chares isolados que iriam se aliar a guilds locais. Alguns desses jogadores iriam também iniciar uma nova campanha em Tenebra, uma jornada que na verdade já tinha sido iniciada alguns meses antes e iria resultar posteriormente na ascensão da família Dávila, uma família que iria dominar o primeiro servidor brasileiro do Tibia. Mas a história de Tenebra é um assunto que ainda vamos tratar em um outro vídeo. Dentre todos os brasileiros que debandaram, pararam ou trocaram de servidores, uma certa parcela dos ex-jogadores de Julera queriam um recomeço completo, um novo servidor onde pudessem começar do zero e erguer um novo império das cinzas. Em março de 2005, a Cipsoft anuncia então o lançamento de novos servidores. E dentre esses servidores, um deles foi escolhido pelos jogadores mais novos de Itajaí para ser o lar dessa nova jornada. No dia 30 de março de 2005, foi lançado oficialmente o servidor de Silvera, que seria lar da família Zenho. A família seria liderada por Pipão de Bruto, um dos Black Knights de Itajaí, que nem de longe era tão experiente quanto outros jogadores como o Aka Ranger, que tinham liderado as guerras de Rubera e Julera. Mas ele fazia parte da galera mais nova de Itajaí, que queria escrever seu próprio capítulo na história do Tibia. Bom, após o que aconteceu com a gente em Julera, muitos jogadores que eram mais velhos do time, eles acabaram optando por parar de jogar Tibia. Mas os jogadores que eram mais novos, e também outros jogadores que só ouviam as histórias do que tinham acontecido em Julera, aquelas histórias épicas, eles queriam reviver esses sentimentos, queriam criar as suas próprias histórias dentro do jogo. Então, depois de um bom tempo de Julera, começou a rolar um sentimento quase que coletivo nos adolescentes de Itajaí, que eles tinham que voltar a jogar de forma unida e buscar um novo servidor. E até então, não tinham tantos servidores assim abrindo no Tibia, eles demoravam para acontecer, mas saiu a notícia que um novo servidor iria abrir e que o nome dele seria Silvera. A partir do momento que essa notícia saiu,
a gente se decidiu se reunir, algumas pessoas que tinham essa vontade de voltar a jogar e reviver essas histórias, na Lan House conhecida, né, a Área 51. E lá a gente ficou refletindo um pouco como que seria a nossa estratégia de início do servidor. E a gente pensou, bom, por que não colocar um nome que fosse universal entre todos os membros que iriam voltar a jogar Tibia, para que a gente pudesse se identificar e também passasse para os nossos, né, possíveis inimigos um sentimento de força, porque você veria o nome daquela família ou daquele grupo de pessoas constantemente. E a gente se inspirou muito em nomes que eram muito fortes da época, que eram o da família Del Toro, de Sara, e o da família De Pox, de Rubera. E aí a gente pensou, bom, vamos fazer um nome, vamos fazer uma família, como a gente chamava naquela época, e tentar trazer alguma alcunha ali, né, que unisse os nossos personagens. E aí a gente optou por usar o termo Zenho, né, que foi criado em homenagem a uma pessoa que se chamava Sinistro, né, era o apelido dele, e ele sempre usava essa expressão. Nas falas dele, nas gírias, no maneirismo dele ali, ele acabava usando essa expressão do Zenho. E a gente gostava e usava e repetia esse termo várias vezes. E aí a gente falava, pô, vamos usar esse termo então e vamos criar os nossos personagens a partir daí. A Área 51, Lan House onde aconteceu o massacre, acabou se tornando apenas o ponto de encontro da família Zenho, que decidiu sabiamente não voltar a jogar lá com os chares principais, para justamente não se arriscar a ser vítima de um novo hack. Após uma reunião sobre o servidor em que começariam e depois de escolherem o nome da nova família, a jogatina finalmente começou. Como forma de homenagear os seus antigos chares de Julera, grande parte dos jogadores decidiu por adotar nomes parecidos, porém adicionando o sufixo Zenho, para uniformizar o time. O Pipão de Bruto virou Pipãozenho, o Obin virou Obinzenho, o Artarian virou Artzenho e o Aka Ranger virou Akazenho. Outros players famosos de Julera também criaram novos personagens. O Tried agora era o Plagenzenho, o Rodrigo Sephiroth se tornou Aikalzenho e assim por diante. E além do núcleo principal, vários novos jogadores surgiram e se juntaram ao grupo, como Duffzenho, Xdesenho, Lericzenho, Leozenho, Violatorzenho e Plockzenho. A lista dos jogadores da família Zenho é extensa, e muitos dos nomes acabaram se perdendo no tempo, tendo em vista que Silvera acabou tendo muito menos registros em vídeos e screenshots que Julera. Talvez boa parte disso se deva à presença de Setzer Gambler em Julera, que trazia uma atenção especial ao servidor, com muita gente gravando vídeos, tirando screenshots e preservando os registros de Julera. Silvera foi um servidor muito menos midiático, porém tão disputado quanto. Então, se vocês se lembrarem de mais jogadores da família Zenho no começo de Julera, deixem aqui nos comentários que eu vou dar um coraçãozinho para deixar o nome em destaque. E já aproveita e se inscreve no canal. Bom, assim que Silvera abriu, começou uma corrida desenfreada pelos leves, e os players de Itajaí jogavam sem parar, revezando e chareando para garantir que seus chares estivessem sempre no topo da tabela de leves. Grande parte dos ups da família Zenho no início do servidor aconteceu nos Dwarf Guards. Eles passavam dias e mais dias caçando anões para fazer loot bag, para vender o loot e levantar uma grana para poder ter recursos que seriam muito preciosos para as futuras guerras que viriam. Não demorou muito para a família Zenho se tornar a família mais rica do servidor, tendo juntado o primeiro montinho de moedas de cristal de Silvera. Algo que espantava os jogadores do DP de Tais, uma fortuna que quase foi perdida totalmente por um descuido do Pipão durante uma exibição. Esse acontecimento, que poderia ter mudado para sempre a história de Silvera, foi contado em um outro vídeo meu, que eu vou deixar o card aqui em cima para vocês darem uma olhada. A família Zenho não era formada exclusivamente de jogadores de Itajaí. Muitos outros jogadores de outras localidades passaram a integrar o time, sensibilizados pela história de recomeço dos ex-julerianos. Vários desses novos jogadores eram da cidade vizinha de Navegantes, também em Santa Catarina, e eles acabaram fazendo parte dessa nova aliança. Além disso, pessoas de diferentes cidades se juntaram ao grupo, e muitos foram os nomes importantes na história do servidor de Silvera. Alguns nomes que valem mencionar são Oxygents, Lord Arpas, Active, Dioftolândia, Diabo Capeta, Hansox, Shelsnar, Soxdown, Magnus Verus, Profian, Abia Rosso, Valveruf, Kelnek, Uncle Olaf, Macol Mago, Drozen, Neuruzinho, Astix, Shonster, Gobrils, Neoshock, Alibaba, Deucita, Kenzo Boltz, Folkzinho e Receiverzinho. E além dos brasileiros de Santa Catarina, uma aliança formada pelos primeiros players venezuelanos do Tibia acabou se aliando aos brasileiros nessa jornada de dominação. Dos nomes venezuelanos destacam-se Mago Laren, Druida da First, Akinator e Leozinho.
Todos os players deixaram as diferenças de lado e lutaram bravamente em prol de um único objetivo: transformar Silvera em um servidor dominado pela família Zinho e seus aliados. E tem uma memória muito especial que foi o dia que o servidor abriu. Eu tenho essa memória muito viva na minha cabeça. A gente tinha se organizado, se planejado, as pessoas já tinham combinado com quem que você ia dividir o seu char, qual que seriam os nomes que a gente utilizaria. E no momento exato que o servidor abriu, eu estava na minha casa, com mais outros adolescentes ali junto comigo, algumas pessoas olhando o que ia acontecer. Eu loguei no servidor e vários personagens com o nome Zenho começaram a logar junto comigo ali no templo de Hulkgard. E aí eu corro rapidamente para atravessar ali o bueiro e matar um dos primeiros ratos do servidor. Nessa época, Itajaí já começou também a incorporar pessoas de outras cidades, de Navegantes, de São Paulo e até jogadores da Venezuela que tinham jogado com a gente lá em Julera. Então o núcleo era de Itajaí, mas aqui já era, essa família Zenho já participava de um grupo maior, mais expandido de membros. As primeiras desavenças do servidor de Silvera começaram bem cedo, com Pepãozinho já no level 13 fazendo a primeira frag do servidor, matando um gringo na cave das Hotworms de Edron. Os players gringos não curtiam muito o gigantesco número de brasileiros invadindo o servidor e falando português para todo lado, mas pelo grande número de brasileiros, os gringos não puderam fazer muita coisa se não caçar em hunts alternativas e evitar bater de frente com a família Zenho. Pelo menos no primeiro momento. Pipão relembra com nostalgia uma das poucas open battles com os gringos em Silvera, no caminho entre a ponte dos Dwarfs e Menor. Outro momento especial do início do servidor foi quando a gente teve a primeira guerra contra os gringos dentro do servidor. E eu lembro que tinha uma batalha que a gente fez, foi mais ou menos ali na Ponte de Pó, e naquela época todo mundo estava começando, era acho que o terceiro ou quarto dia de servidor, e todo mundo estava usando IH ou Exuragran. E como eu já estava um pouco à frente em termos de level, né, já estava ali disputando o top level do servidor, eu consegui antes dessa batalha o ML15 que me dava direito a utilizar a Exuravita. E foi muito impactante chegar na batalha e utilizar Exuravita, porque recuperava minha vida inteira. E eu me recordo nitidamente assim, de ver os comentários dos nossos inimigos no chat a partir do momento que eu cheguei na batalha usando Exuravita. E essas batalhas assim de começo de servidor, principalmente com os times que eram de fora do Brasil, elas foram bem fáceis comparado ao que aconteceu com a gente em Julera, em Rubera, porque o nosso número de pessoas era muito superior. Eram mais de 100 pessoas utilizando o nome Zenho. Então era um número de brasileiros muito mais forte, né? O Tibia já estava muito popular no Brasil naquele momento, então era muito difícil para alguém conseguir ganhar de tanta gente, de tanto volume. O servidor foi tomado pelos brasileiros, e um rush desenfreado de leves começou por parte dos jogadores. Nessa época, uma felicidade sem tamanho dominava os jogadores da Aliança Zenho, que agora com domínio de Silvera, tinham total liberdade para explorar os mistérios do Tibia, caçar nas caves, fazer as primeiras quests do servidor e viver novas experiências dentro do jogo. Eles teceriam laços na época que pareceriam inquebráveis, e esse começo de Silvera aquece o coração de todos que participaram daquele momento único na história tibiana. Uma das grandes disputas de qualquer servidor sempre foi a luta pela dominação da tabela do top level. Pipãozinho e Folkzinho travaram uma batalha épica pelo top level do servidor. Folks era um EK de Curitiba que se aliou ao time de Itajaí, enquanto Pipãozinho era o RP que liderava a família. Logo no início do servidor, Pipãozinho alcança o level 60 depois da sua jornada nos Dwarf Guards, e a partir daí começa a caçar solo na Dragon Lair de Venor, algo que impressionava os silverianos novatos. Enquanto isso, o Folkzinho precisava caçar em outros spawns que davam menor experiência, como na Ciclópolis e nos Dwarf Guards. O gap na XP hora dos Dragons fez Pipão se destacar e colocar uma grande diferença de levels entre os dois, e no fim das contas, Pipão acabou se tornando o primeiro level 100 de Silvera. E apesar da disputa pelo top level, ambos acabaram tendo uma boa relação de amizade, tendo inclusive vivido uma experiência inesquecível juntos. Eles tentaram fazer a quest do Demon Helmet juntos, sendo Pipãozinho um RP no level 113 e Folkzinho um EK no level 104. Então, logo depois do server save e poucos meses depois da abertura do servidor, lá estavam os dois, lado a lado, em busca da glória, encarando o teleporte da quest, onde apenas um passo os colocaria de frente com 8 Banshees e 4 Demons. Vale lembrar que nessa época, os equipamentos dos personagens não eram os melhores.
Não existiam hotkeys e os players brasileiros sofriam com um ping muito mais alto por jogarem em servidores americanos. Isso, porém, não impediu os dois de se aventurarem nessa missão quase que suicida. E Pipão foi o primeiro a descer. Ele conseguiu correr até a alavanca da sala, local que lhe dava vantagem por ter um corredorzinho que afunilava os monstros, fazendo com que ele enfrentasse apenas um monstro por vez. Fawkes desceu em seguida, tentando se trapar em um outro spot mais abaixo, onde apenas 2 monstros o atacariam corpo a corpo. Porém, o Knight acabou tomando paralyse das Banshees e não conseguiu caminhar, morrendo quase que imediatamente após entrar na sala. Então Pipão ficou sozinho na sala, fazendo de tudo para não morrer e conseguir de alguma forma solar aquela quest. Ele tacava Magic Walls atrás de cada monstro na sua frente para poder reduzir o dano e bloquear as waves dos monstros de trás. Um a um, os Demons e as Banshees foram sendo derrotados. E na Demon Helmet foi quando eu alcancei meu ápice, assim. Foi ter feito algo que eu não imaginava que eu conseguiria alcançar. E principalmente no level e da forma como foi tão despretensioso. Eu tava caçando de madrugada em Draglair de Venori, e eu lembro que o Folkzenho foi a pessoa que deu a ideia. Ele mandou mensagem pra mim e falou assim: cara, se anima em tentar fazer a Demon Helmet Quest hoje? E eu tava level 112, se eu não me engano. E aí, inicialmente, eu fiquei pensando, pô, será que vale a pena, né? Se eu morrer, vai perder tanta experiência. Falei pra ele, cara, podemos tentar, vamos fazer. Deixa eu pegar o level 113 e a gente vai. E aí eu peguei o level 113 já muito próximo do server save. A gente foi pra alavanca no server save, descemos os dois. E o Fawkes acabou não aguentando ali, eu consegui pegar o spot correto da sala ali na direita. E aí fui matando Banshee após Banshee, Demon após Demon. E finalmente consegui pegar o Demon Helmet. E foi uma conquista muito especial, assim, naquela época, por ter feito ela desse jeito, por ter conseguido finalizar a quest solo. E eu lembro que eu cheguei na escola, eu estava no ensino médio nessa época, e a hora que eu contei para os meus amigos, assim, na sala, o pessoal não acreditava, assim. Inicialmente o pessoal achou que eu estava brincando, e quando eles viram que eu estava falando sério, assim, a euforia e a felicidade, a alegria da gente foi muito especial, assim. Foi um dia muito marcante. Parecia ali que tudo tinha valido a pena. Todas as noites sem dormir, todas as lutas, as guerras, me veio na cabeça a gente perdendo Julera. Eu era um dos tops RPs de Julera, tinha um char muito forte. Todos de Itajaí tinham chares que eram muito fortes em Julera, a gente perdeu aquilo, mas tipo, ali valeu a pena. Ali quando eu parei na sala com o Demon Helmet na minha frente, eu falei, cara, eu acho que é pra isso que tudo aconteceu ali. Acho que foi um dos grandes ápices, assim, da minha história no Tibia. Enquanto o servidor inteiro se via numa corrida desenfreada de leves, um Masban baniu 20 dos 30 jogadores da família Zinho que estavam no top, com quase a totalidade dos bans tendo o mesmo motivo: account sharing. Dividir um mesmo personagem entre vários jogadores pode parecer algo normal hoje em dia, mas sempre foi uma violação às regras do jogo, passível de banimento. E por mais que hoje a CIP pegue bem mais leve quanto a essa infração, na época ela foi implacável. Ela baniu a grande maioria da família Zinho que tinha mais level. Aquilo acabou abalando profundamente a moral dos jogadores de Itajaí, e fez com que o ranking de Silvera passasse por grandes mudanças, trazendo novos players para o topo e desanimando muitos guerreiros da família Zinho. Após os 30 dias de banimento, a família Zinho voltou com tudo, e Pipãozinho continuava no topo, mas agora com uma margem na vantagem dos levels muito menor, com vários jogadores agora na faixa do level 80 a 110. Então brigas pelos melhores respawns começaram a se tornar cada vez mais frequentes. Com isso, um desejo começou a crescer na mente de alguns players. E se ao invés de um servidor de brasileiros, tivéssemos um servidor exclusivamente para Itajaí e Navegantes? As duas cidades vizinhas de Santa Catarina poderiam se juntar para expulsar qualquer inimigo que desejassem. Brigas começaram a ocorrer no núcleo da família Zenho, e diferentes visões sobre o que o time deveria fazer com Silvera começaram a surgir entre as cabeças pensantes da família. Uns queriam uma dominação exclusiva de Itajaí e Navegantes sobre todos os outros players, enquanto outros desejavam lutar para defender aqueles que os apoiaram até ali, que tinham ajudado Itajaí desde o início para chegar no topo. Essas discussões começaram a ficar cada vez mais frequentes entre a molecada de Itajaí e Navegantes. E em um certo momento, eles fizeram uma última reunião no shopping da cidade de Itajaí para discutir sobre o futuro do servidor, sem conseguir chegar num acordo. Uma nova guerra aconteceu. De um lado tínhamos os jogadores de Itajaí e Navegantes, que lutavam por um servidor exclusivo.
Do outro lado, tínhamos uma porção dos jogadores do time de Itajaí que lutavam para defender aqueles que tinham lutado por eles, em especial os jogadores de São Paulo e os jogadores da Venezuela. Pipão acabou ficando no segundo time pela proximidade que ele acabou tendo com muitos dos jogadores de fora. Destaque para a amizade dele com os paulistas e com o time da Venezuela. A amizade entre eles era forte demais, e Pipão sentia que seria uma traição aliar-se ao time principal nessa disputa ou ficar neutro. Ele lutou como pôde, porém acabou derrotado, ficando Hunted no servidor que até então ele tinha dominado. Pouco tempo depois disso, seu char ainda foi deletado após sofrer um hack. Porém, esse acontecimento ainda não foi o final da história de Pipão e Silvera. E aí o nosso time rachou nesse momento, né? Ficou um time de Itajaí Navegantes querendo lutar pela exclusividade do servidor e outro time de Itajaí querendo lutar pelas pessoas que, de certa forma, tinham ajudado a gente chegar até ali, né? Não tinha sido sozinho. Apesar do nome de Itajaí ser muito forte, tinham pessoas de outras cidades e até de outros países, como da Venezuela, que tinham se esforçado muito para a gente conseguir chegar onde a gente chegou. E aí o time rachou, ficou basicamente um time de navegantes, que era o Navega Team, e o time de Itajaí, com algumas pessoas lutando entre si. Eu acabei nessa época perdendo essa guerra. Depois o meu char veio a ser hackeado, aí perdi esse char também, que era o Pipãozinho, que até então era um dos tops do servidor. Mas depois eu fui encontrando outras formas, assim, de participar do servidor. Eu acho que nesse momento também eu já tinha me dado conta que o meu nome dentro do servidor e dentro da guild já tinha ficado muito relevante. Então eu não precisava mais necessariamente ter um char meu, eu podia jogar no char de outras pessoas, de outros colegas, de aliados, de amigos, e me desenvolver dentro do servidor de outras formas que até então eu não tinha permitido. Então, por um lado, eu perdi o meu personagem, mas por outro, isso me liberou para fazer outras funções dentro do time, e uma delas veio, né, também como um caso muito especial e muito marcante na história de Silvera e na minha história no Tibia, que foi a criação da Feel the Power, que foi uma guild que foi muito próspera por muito tempo, alcançou os tops do Tibia em XP acumulada naquela época, conseguiu feitos super significativos, se manteve unida por muito tempo e trouxe uma nova proposta de gerenciamento do servidor. Ali, acho que na Feel the Power, eu comecei a entender um pouco esse conceito de guild dominante, de praticar isso, tentando fazer isso de um jeito bom. A gente sempre acha que está fazendo da melhor forma possível, mas as intenções eram boas. A causa pela qual a gente lutou e pelo que eu perdi o Pipãozinho era, de certa forma, defender aqueles que nos tinham feito chegar até ali. Então, a Feel the Power nasceu com um sentimento muito bom e deu muito espaço para muita gente crescer, prosperar e se desenvolver. E o mais legal foi ver que tanto o Sheosnar quanto o Hansoex, que eram players de São Paulo, pelos quais eu lutei, se desenvolveram muito e vieram a ser líderes da Feel the Power. E as pessoas da Venezuela, também pelas quais eu lutei, né? O Mago Laren, o Druida da Force, o Leozinho, também se desenvolveram e vieram depois a ser líderes da Feel the Power. Então foi muito legal ver que a semente pela qual a guild nasceu, né? A luta, a causa pela qual ela nasceu, deu espaço para outras pessoas também depois se tornarem líderes e prosperarem. Assim como uma fênix, a Aliança de Pipão retornou das cinzas e voltou mais uma vez para dominar Silvera, que agora estava mais unida que nunca. A Feel the Power fazia referência a todas as batalhas bem-sucedidas em Rubera e Julera, e agora dominava Supremo em Silvera, num reinado que duraria por muitos anos. Como o próprio Pipão costumava dizer, a Feel the Power não era apenas uma guild, era uma família. Seus membros se apoiavam mutuamente, criando um legado de força e amizade. Esse novo tempo trouxe espaço para os players progredirem, tornando a Feel the Power uma das guilds mais fortes de todo o Tibia. Algo que pode ser constatado nessa screenshot, onde podemos ver a média de experiência e experiência acumulada da guild inteira. A história de Silvera teve muitas reviravoltas, com amigos se tornando inimigos e diversas alianças nascendo e morrendo, não por motivos pessoais, mas pelas circunstâncias do jogo e por objetivos distintos. Silvera foi um lugar onde podemos ver a dinâmica das relações humanas e talvez a moral não só dessa história de Silvera, como também da história de incontáveis outros servidores do Tibia, seja a de que o Tibia como um jogo é muito mais valioso e divertido quando jogado ao lado de pessoas que compartilham os mesmos objetivos, visões e ideias. A luta por um servidor próprio e a superação das diferenças ensinaram a família Zenho que, no fim das contas, o mais importante não é a origem da pessoa, mas sim quem elas são e como se organizaram para enfrentar os desafios do jogo. Eu acho que a história do servidor de Silvera
Assim como tantas outras histórias de tantos outros servidores que existiram antigamente e que existem hoje em dia no Tibia, eu acho que nos ensina um pouco que, assim, quando você consegue juntar um grupo de pessoas que está unido, que perseveram e que se dedicam para conquistar algo, elas podem ir muito longe. Até os obstáculos mais desafiadores podem ser superados. Eu acho que essa amizade, o espírito de equipe entre as pessoas, acho que são valores que, quando bem trabalhados, eles nos impulsionam, né, a alcançar grandes feitos. E eu acho que a gente conseguiu fazer isso como um time naquela época. E assim como os players de Julera foram sendo substituídos por novos jogadores e novas alianças, o mesmo aconteceu em Silvera. Alianças foram se fragmentando e se desfazendo, enquanto outras amizades iam surgindo e se consolidando em novas guilds que dominariam o servidor. Até o seu merge em 2018, onde novas histórias continuaram a nascer e novas guilds foram surgindo, só que dessa vez em Solidera. Essa talvez seja a maior beleza dos servidores PVP do Tibia. Ver como alianças poderosas começam e terminam e ver a história do servidor acontecendo a partir de uma rede gigantesca de relações interpessoais de players que optaram por viver alguns dos seus anos mais memoráveis nesse jogo chamado Tibia. Olha, para fechar essa nossa história, eu queria dizer que o Tibia foi muito especial na minha vida. Amigos muito importantes para mim, melhores amigos meus até hoje, que são muito próximos a mim, vieram através desse jogo. Criei laços com essas pessoas através desse jogo e sou muito grato a ele, pelos momentos que eu vivi, pelos acertos que eu tive e pelos erros também que eu cometi. Com certeza eu pude aprender muito sobre o jogo. Eu descobri que no fundo ele tem muito para ensinar sobre quem eu sou, tanto do ponto de vista positivo quanto do ponto de vista negativo. Ele traz para mim sempre reflexões do que eu posso melhorar. E a mensagem que eu deixo para as pessoas é: levem isso só como um jogo. Nunca levem nada desse jogo para o lado pessoal. Tirem as coisas boas dele, né? Sejam, dentro do possível, corretos uns com os outros, se divirtam, deem risada, brinquem, batalhem, mas no final das contas levem como um jogo, levem como um esporte eletrônico. Não deveria ser mais do que isso na nossa vida. Pelo contrário, ele é um grande aliado para que a gente possa melhorar, né, para que a gente possa olhar para a gente mesmo e ver as atitudes que a gente está fazendo dentro do jogo e como isso, de certa forma, se correlacionam com a forma que a gente enxerga o mundo e com as atitudes que a gente faz no nosso dia a dia. Então ele é um convite para você, né, se divertir, brincar, prosperar, mas também buscar ser alguém melhor. Tá bom? Revel, um grande abraço para você. Obrigado por tudo que você faz pela comunidade do Tibia, por eternizar aqui no YouTube, no seu canal, esses relatos que sem você talvez eles não existissem. Então, em nome de todo mundo que assiste o seu canal, que segue o seu canal, eu quero deixar esse agradecimento aqui, porque você é tão importante quanto as pessoas que viveram essas histórias. Sem você, isso aqui não estaria registrado. Então, meu muito, muito obrigado para você. Agradeço imensamente ao Pipão, não só pelos relatos, mas por todo o apoio que ele me deu para fazer não só esse vídeo sobre a história de Silvera, mas também em vários outros vídeos, como as guerras de Julera, o início de Rubera, as guerras antigas no Tibia e vários outros vídeos. Sério mesmo, cara, é uma honra poder contar contigo. Muito obrigado também para todo mundo que viu o vídeo até aqui. Não esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal. Eu sou o Revel e hoje a gente vai ficar por aqui. Um abraço e falou!